Museu Casa Dom Bosco. Festa. 24 de maio, festa de Maria Auxiliadora. Estamos em Valdoco. Estamos aqui com vários peregrinos e podemos notar uma novidade no pátio de Valdoco. Um canteiro de obras que envolve os quartinhos. Também diz respeito a toda a Casa Pinardi, incluindo a igreja de São Francisco. Por que isso? Porque o reitor Mori e o Conselho, no mandato do capítulo geral 27, que definiu uma melhor valorização dos lugares históricos salesianos, comprometeram-se a construir um grande museu. Um novo museu, Casa Dom Bosco, bem no lugar e nos edifícios que o próprio Dom Bosco construiu ao longo de sua vida para reunir os jovens aqui em Valdoco. Dom Bosco chega a Valdoco na primavera de 1846. Aluga o galpão da Casa Pinardi e o transforma em uma capela, que inaugura no domingo de Páscoa de 1846. Mas este é o início apenas do oratório e não da vida de Dom Bosco aqui em Valdoco, porque nessa época ele ainda ocupava um quarto, seu pequeno refúgio, que ficava ali próximo à Marquesa Barolo. Logo depois, porém, ele adoece gravemente. Sua vida corre perigo e por alguns meses retorna à casa dos Beck, junto à sua mãe, para se restabelecer da doença. Em novembro de 1846, eles vêm juntos para a Casa Pinardi. Eles chegam em novembro e ocupam os 3 cômodos que Dom Bosco alugou, mas logo no mês seguinte, em dezembro, Dom Bosco decide alugar a Casa Pinardi inteira, porque percebe que o lugar não é mais suficiente para os meninos que continuam a chegar. Ele precisa da casa toda. A casa é alugada durante alguns anos, até 1851. No início daquele ano, Dom Bosco compra a Casa dos Pinardi e também os terrenos adjacentes, o pátio e os terrenos à direita e à esquerda da casa. Valdoco está lotado de meninos. O número continua a crescer e é preciso ocupar o lado direito da casa, o terreno onde fica a horta da mamãe Margarida. Em uma parte da horta, Dom Bosco constrói o primeiro oratório e o primeiro prédio, que tem características diferentes da Casa Pinardi. A Casa Pinardi era uma casa simples de 2 andares, uma casa que não tinha porão nem um sótão habitável. Já o primeiro oratório, esse que estamos percorrendo neste momento nesta varanda, é uma casa que muda, que traz a experiência e a tradição dos palácios do centro de Turim. Um grande alpendre, um porão, alguns andares, nesse caso 3, e também um bom sótão, que serve de dormitório para os meninos. Estamos em 1854 e Dom Bosco constrói esta primeira parte do oratório. No centro está a Casa Pinardi. À direita fica a igreja de São Francisco, em 1852. A Torre do Campanário, em 1853. E em 1854, o primeiro oratório. Mas logo em seguida, já em 1856, Dom Bosco ainda precisa de espaço. O que ele faz? Ele demole completamente a Casa Pinardi e o galpão que fica atrás, que já não funcionava mais como capela, uma vez que agora havia a igreja de São Francisco e ele tinha sido transformado em escritório. Ele demoliu tudo e aumentou o prédio novo, ligando o novo oratório de 1854 com a igreja de São Francisco de 1852. O edifício que estamos vendo, em sua largura e comprimento, foi concluído em 1856. Na Casa Pinardi, Dom Bosco conseguia acomodar no máximo 20 meninos. No oratório que ele conseguiu concluir, 10 anos depois, em 1856, ele chegou a hospedar 200 meninos, mas o espaço ainda não era suficiente. Alguns anos depois, em 1860, ele conseguiu comprar também a Casa Filipe, adjacente e muito próxima à Casa Pinardi, a antiga Casa Pinardi.
É exatamente o espaço que estamos vendo aqui atrás e que agora é ocupado pela biblioteca dentro do pátio de Valdocco. Esse edifício não é uma continuação da Casa Filippi, ele foi completamente reconstruído há algumas décadas. Mas aqui ficava a Casa Filippi tão próxima da Casa Pinardi que Dom Bosco expandiu, conseguiu duplicar a construção onde ficam os quartos. Quando foi construído em 1856, este era um único edifício onde também ficava seu dormitório. Em 1860, ele duplicou o espaço e transferiu seu quarto para este lado, que agora vemos completamente coberto pelos andaimes das obras que estão sendo realizadas. Obras que agora visitaremos por dentro, descendo ao subsolo e depois subindo aos andares superiores, onde os operários trabalham rapidamente e de forma ágil para conseguir completar tudo antes da inauguração, prevista para abril do próximo ano, 2020. Estamos na cozinha do oratório. A cozinha que foi construída em 1856, no espaço que ocupava o perímetro da Casa Pinardi. Em 1856, Dom Bosco mandou demolir completamente a Casa Pinardi e ampliar o oratório, que havia sido construído na parte adjacente 2 anos antes, respeitando o mesmo estilo de construção. Aqui também ele aproveita o espaço subterrâneo. O andar de baixo é completamente aproveitado e torna-se espaço útil. Esta é a cozinha do oratório. Esse espaço funcionou como cozinha de 1856 até 1927, quando foram construídas as novas cozinhas e as novas salas de jantar, que ainda estão em uso em Valdocco. Este espaço é muito bonito porque, felizmente, como salesianos, nunca o adaptamos para outros usos. Então, esta que vemos é exatamente como era e permaneceu. O trabalho de restauração já começou, pelo menos na abóbada do teto desse belo ambiente, onde podemos notar 3 áreas de apoio à cozinha. À minha direita fica a despensa, localizada abaixo do nível do pátio de Valdocco e da Casa Pinardi. A despensa ainda é como foi encontrada e deixada em 1927, portanto, ainda possui as antigas prateleiras em cerâmica preservadas. Vamos restaurá-la para que fiquem aparentes. O segundo elemento interessante é importante para quem conhece a história da Casa Pinardi, o poço. Lembramos e sabemos que no pátio há uma fonte, mas a fonte da qual os meninos pegavam água e com a qual muitas vezes molhavam o pão do lanche, porque estava seco, não era uma fonte ligada ao aqueduto. Não havia aqueduto na época, era uma fonte que extraía água de um poço. Esse poço aqui tem 20 metros de profundidade. É o velho poço da Casa Pinardi, que ainda funciona. Se descermos um balde e o puxarmos para cima, ele vem cheio de água. Ele também será restaurado e está perfeitamente conectado à cozinha. Aqui era o lugar da pia. Aqui, o terceiro instrumento importante em uma cozinha, o forno. O forno de pão também será restaurado. E é interessante notar que o forno que trabalha com calor era separado da despensa pela área do poço, de maneira que o calor do forno não prejudicasse os alimentos que estavam armazenados na despensa. Ao lado da cozinha, havia um local destinado ao manuseio e à distribuição de comida, porque na cozinha, tanto antes como agora, não se pode entrar. Nem mesmo os jovens que trabalham como garçons passam pela cozinha. Existe um ambiente que liga a sala de jantar e a cozinha. E essa pequena sala adjacente à cozinha também está sendo restaurada. Um precioso detalhe desse ambiente é aquela pequena roldana presa ao teto. Lembramos que quando Dom Bosco chegou em Valdocco, na Casa Pinardi,
que não é esta, mas aquela que ele demoliu e reconstruiu, originando esse edifício. Mas quando ele chega com a mamãe Margarida, quando Dom Bosco acolhe o primeiro menino, mamãe Margarida pergunta: onde vamos colocá-lo? Aqui não tem espaço. E a resposta de Dom Bosco foi: colocaremos no cesto de pão. Ele é tão pequeno. Os cestos de pão da época, lembrando que o pão de Turim era os grissini, aqueles longos pãezinhos crocantes, eram compridos e dispostos horizontalmente, suspensos por uma roldana pequena presa ao teto, para que, à noite, os ratos não pudessem alcançar o pão. Bem ao lado da cozinha do oratório ficam os refeitórios. O refeitório dos meninos, o refeitório dos salesianos, o refeitório dos noviços, o refeitório dos coadjutores, que preparavam e serviam a comida. Lembramos que no oratório de Dom Bosco não havia freiras. Elas chegam a Valdoco somente em 1927, quando são construídas as novas cozinhas. Agora estamos indo em direção ao refeitório dos meninos, que fica sob a igreja de São Francisco de Sales. Para chegar lá, passamos pelo espaço onde ficava a escadaria da torre do sino da igreja, que ligava o porão ao andar da cozinha, nas salas de jantar, subindo até o sótão, o andar em que ficavam os quartinhos, acima do segundo andar. Sobre essa arcada, que foi construída depois, interrompendo a escada e, portanto, eliminando-a desse andar, ainda existe, como poderemos constatar nos andares superiores, a pequena escada que todos os dias mamãe Margarida usava, que São Domingos Sávio usava, que Dom Bosco e Padre Rua usavam. Os primeiros frequentadores do oratório usavam esta escada diariamente para subir e descer. Come dicevo prima, lo spazio della sala da pranzo. Este é, como eu dizia antes, o cômodo da sala de jantar, o refeitório dos meninos, que fica exatamente embaixo da igreja de São Francisco de Sales e que foi construído contemporaneamente com a igreja, portanto em 1852. Foi o primeiro edifício que Dom Bosco construiu, já pensando em um espaço subjacente maior, pensando nos meninos que cresceriam aqui em Valdoco. Interessantes e muito belos são os dois vestígios das escadas que levavam os meninos dos pátios ao refeitório. Não havia acesso pela escada principal da casa porque não existiam corredores internos e, de qualquer forma, o espaço seria muito pequeno para aquele número de meninos. O acesso, portanto, era por essa escada ou por aquele vão, onde havia uma escada muito íngreme, na qual podemos notar apenas o corrimão, porque ela foi eliminada. O corrimão nos mostra com que rapidez e inclinação podia-se descer ao refeitório. E no lado oposto, uma segunda escada, que também dava acesso do pátio ao refeitório. Uma era a escada dos trabalhadores e a outra era a escada dos alunos. Não sabemos qual das duas era de uns ou dos outros, mas sabe-se que, nesse ambiente, eles se encontravam para o almoço. E esse espaço, o refeitório, também servia de palco, como um pequeno teatro para as apresentações nas festas. Na parte circular da ábside, quando não havia outros espaços, era improvisado um teatro. Na restauração, este edifício se tornará a exposição da devoção mariana nos diversos aspectos do carisma de Dom Bosco, que serão objeto de apresentação em toda a Casa Pinati, em toda a casa das origens de Dom Bosco.